Bem, estou saudando todos aí com a graça e paz da paz do eterno Yahweh, nosso Pai, Senhor dos Exércitos, e Yahushua, nosso Messias e Salvador. Esse é o comentário das Escrituras aqui na Igreja do Messias Yahushua. E a gente tem um quadro aqui chamado Venha a Nós o Teu Reino. O nome do quadro é Venha a Nós o Teu Reino. O episódio de hoje é Hanukkah, tá? Esse é o episódio Hanukkah. Nesse episódio a gente vai dar uma palhinha sobre a Hanukkah, tá? Conhecido também como Festival das Luzes, tá? E o que é isso? Bem, isso é uma espécie de festa, é uma festa hebraica, né? De origem bíblica, tá? A gente vai entender melhor do que se trata isso. O que é a Hanukkah, né? A Hanukkah, ela tem um festejo, né, hebraico, né, que hoje é celebrado naturalmente pelo judaísmo normativo ou judeus de maneira geral, até mesmo judeus messiânicos ou nazarenos, né, e por aí vai, tá? Mas é a tal da Hanukkah. A gente vai entender o que é a Hanukkah, também conhecido como Festival das Luzes, tá? Primeiramente, cabe a gente responder a seguinte pergunta, né? Aí, talvez o amigo, o irmão cristão vai perguntar: poxa, eu nunca ouvi falar nisso. Beleza. Aí você vai dizer: poxa, eu preciso disso, eu sou obrigado a celebrar isso, né? Talvez você vai perguntar, né? Sempre com aquela dúvida do cristão. Resposta: não, você não é obrigado a celebrar isso. Você não vai ser salvo por celebrar isso. Como você também não será condenado por celebrar ou deixar de celebrar. Não é isso que está em questão. Okay? A salvação vem pela graça, fé no Messias, okay? Nos méritos do Messias, o Filho do Altíssimo. Okay? Não é isso que está em causa agora. Está em causa explicar o que é a Hanukkah, né? Por quê? Os festejos cristãos, de maneira geral, todos eles são idolatria. Idolatria são paganizantes. Natal do Sol Invencível, que é idolatria ao Sol Invencível. Tem nada de nascimento do Messias. Muito tem cristão até que celebra o Carnaval, né? Carnaval, quarta-feira de cinza. Isso é pagão. O Carnaval vem da Saturnália, Saturno, deus romano. A Páscoa Dominical, que nada mais é do que rituais de fertilidade da Babilônia antiga. Não existe Páscoa Dominical, coelhinho da Páscoa, essas coisas. Enfim, dentro vai a Quaresma. A Quaresma vem da Babilônia, de Semíramis, que era a prostituta e rainha de Babilônia. A ladainha também. Enfim, celebra-se o Ano Novo. Ano Novo honraria ao deus pagão Jano, das aberturas dos portões, mais uma divindade romana. Então percebam, todos os festejos, né, que os cristãos celebram, é tudo pagão, tudo idolatria. Ok? Então, assim, antes de vir criticar Hanukkah, antes de tirar o cisco do olho dos outros, tire a trave que está na frente do olho de vocês. Porque é tudo pagão, tudo idolatria. Todos os feriados e festejos. Okay? Então, já o Hanukkah, a gente vai entender o que é. A gente sabe que os judeus celebram hoje. Tá? E até o mundo judaico, entre judaico-cristão, né? Nazareno e messiânico, também celebra. Agora, o que é o Hanukkah, o Festival das Luzes? Bem, esse festejo, aí a pergunta, esse festejo é bíblico? A segunda pergunta, esse festejo é bíblico? Sim e não. Eu vou responder sim e não. Tá? Por que não? Porque não é um festejo que está... As festas bíblicas, elas são testemunho. Como assim? Testemunho de um fato. Por exemplo, o Pêssar, que é Páscoa, fora um testemunho de que o Eterno tirou o povo hebreu do Egito. Tirou o povo hebreu do Egito com a mão forte. E posteriormente o Messias se fez cordeiro pascal para nos libertar do pecado, okay? E da morte. Okay? Então são festejo, está ordenado na Bíblia, que é a Páscoa. Já o Hanukkah, ele não está ordenado na Bíblia. Não existe uma ordem para celebrar. Okay? Porém, aí vem sim. Sim, porque tem origem em um fato bíblico. Que fato foi esse que deu origem ao Hanukkah? Bem, o povo hebreu foi agredido, né? Esteve escravizado pelo Império da Grécia, né?
Antes de Roma, o maior império do mundo, a maior potência, foi o Império Grego. Surgiu com Alexandre o Grande, depois se dividiu entre seus 4 generais, né? E eles dominaram sobre Israel. Okay? Eles dominaram sobre Israel. E surgiu, em um desses 4 generais era o Seleuco. Tá? Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Então, Seleuco, os Seleucidas, né, eram da parte desse império grego, esse grande império grego que dominou sobre Israel, na Síria e Israel. E surgiu um imperador chamado Antíoco Epifânio, chamado de o Malvado, porque ele é extremamente cruel. Ele não só tentou escravizar o povo hebreu, como também acabar com a adoração ao Eterno, acabar com a religião hebraica, acabar com a Torá, acabar com a adoração ao Deus único. Ele tentou fazer isso. E ele deu muito trabalho. Era uma pessoa extremamente malvado mesmo. Porém, o Eterno, o Criador, proveu o livramento ao povo hebreu. E o povo hebreu, um pequeno exército, um exército minúsculo, conseguiu vencer o poderoso Império da Grécia, que era o maior império do mundo. Então, eles venceram o Império da Grécia, purificaram o templo e retomaram com a verdadeira adoração. Foi um verdadeiro milagre. Era como se o Uruguai hoje tivesse vencido os Estados Unidos da América numa guerra. Imagine você, Estados Unidos da América contra o Uruguai. Quem vai vencer a guerra? Ora, o Uruguai só poderia vencer por um milagre de Deus, porque é a única possibilidade. E foi o que aconteceu com a casa de Israel, com o povo hebreu. Então vejam, o que nós estamos celebrando Hanukkah? É uma festa judaizante? Não, meu amigo. Nós não celebramos judaísmo, Talmud, Midrash, Cabala, nada disso. Nós estamos celebrando, esse festejo é um testemunho. Testemunho de quê? De um fato. Né? Quando você celebra lá o seu aniversário de casamento, que é uma festa humanista, tá? É uma festa humanista. Você celebra a seu bel prazer para exaltar a sua condição, um fato humano. É humanista. Você é um humanista. Aniversário é humanista, você está celebrando para você mesmo. Casamento, você é humanista, você está celebrando para você mesmo. Dia dos namorados, você é humanista. Dia dos pais, dia das crianças, eles são humanistas. Isso é humanismo. Tá? É celebrar. Então, aniversário de casamento, que é humanismo, você está celebrando que é um fato importante. Você é casado todos os dias, mas o aniversário de casamento é um testemunho de um fato que você considera importante, tá? Que é o seu casamento, mas você é humanista. Então, se você pode celebrar uma festa humanista, o aniversário de casamento, você pode celebrar festas idolátricas e pagãs, como o Ano Novo do Deus Jano, o Natal do Sol Invencível, tá? Dentre outras bizarrices. Tem São Jorge, Iemanjá e várias outras bizarrices idolátricas que nós temos hoje em dia. Poxa, você não pode celebrar um festejo como o Hanukkah, que é o quê? É um testemunho do poder do Eterno, de que ele realmente fez aquilo. Tá? Um exército minúsculo, tá? Venceu o maior império do mundo. Foi um milagre. Então isso mostra o poder do Eterno, o zelo do Eterno para com o seu povo. Então se você crê, você é povo de Deus também. Okay? Então isso mostra o poder, a capacidade, tá? A providência, o livramento, o milagre do Eterno. Okay? Então não se trata de uma festa humanista, nem idolátrica, tampouco judaizante. Nós estamos celebrando, testemunhando que o Eterno fez isso, que ele é poderoso. Okay? Isso é que aí que está a jogada. Okay? Aí que está a gente ter o correto entendimento. Então foi isso que aconteceu. E isso é bíblico, isso é um fato histórico, tá? Esse fato é histórico, é factual. Tá? Não estamos tratando de falácia. Estamos tratando de algo factual que realmente aconteceu, é um fato histórico. Se a gente ver aqui na Bíblia, aqui tem uma profecia do Zacarias, capítulo 9, que diz assim, a partir do verso 3, diz assim, ó, porque curvei Judá para mim, enchi Efraim o arco. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia.
e por-te-ei como a espada de um valente. E a arma será vista sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpagos. O Senhor e a arma fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos amparará e comerão. Depois que os tiverem sujeitado às pedras da funda, também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa eles serão exaltados na sua terra. Aleluia. Então, ou seja, isso foi profetizado. O profeta Zacarias viveu no tempo do Império da Pérsia, muito antes do Império da Grécia surgir como uma potência mundial. Então, ele já estava relatando, profetizando esse fato aqui. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Verso 13. Então, esse fato foi profetizado e foi cumprido, né? Aqui no profeta Daniel, capítulo 8, Daniel também viveu no tempo da Babilônia, e ele morreu, já estava no Império da Pérsia. Enfim, capítulo 8 exalta, profetizou, Daniel 8, essa questão do Antíoco Epifânio, né? Ele fala assim, de uma visão do carneiro e do bode. O carneiro é o Império da Grécia, o carneiro Império da Pérsia e o bode Império da Grécia, né? A partir do verso 8 diz assim: e o bode, o Império da Grécia, se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, no auge do Império Grego, quer dizer, aquela grande ponta, ou aquele grande chifre foi quebrado, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Isto é, esse grande chifre do bode, Alexandre o Grande, foi quebrado. Alexandre morreu e surgiram outros 4 chifres para os 4 cantos. Está dizendo que esses 4 chifres foram os 4 generais: Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. Dividiram o império em 4 dinastias. São esses 4 novos chifres que surgiram. Tá? Verso 9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual engrandeceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. Ou seja, desses 4 chifres, de um deles surgiu um chifre. Brotou um chifre, né, desse um chifre. Brotou um chifre pequeno e se exaltou para o lado do Oriente Médio. Que foi o quê? De um desses 4 chifres, ou seja, da dinastia dos Seleucidas, surgiu um pequeno chifre, que foi o imperador Antíoco Epifânio IV. Okay? Ele surgiu e foi porque ele foi para atacar Israel lá no Oriente Médio. Né? E continuando aqui, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Verso 11. Tá? Por quê? Ele foi até o santuário, Epifânio, foi até o santuário, tá? E foi tirado por ele o sacrifício contínuo. Ele tinha um sacrifício contínuo, manhã e tarde, ao eterno, né? Manhã e tarde tinha um sacrifício lá do sacerdote levita. Ele acabou com isso, porque ele acabou, tá? E acabou, ele rompeu com isso. E não só isso, ele profanou o santuário, ele colocou uma estátua de Júpiter ou de Zeus, sei lá, dentro do santuário, e ele sacrificou porco. Ele sacrificou porcos sobre o altar. Ele sabia que os judeus não gostavam de carne de porco, mas ele foi lá e sacrificou a abominação lá dentro do altar do templo. Okay? E no verso 10 diz assim: se engrandeceu até o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas do céu deitou por terra e as pisou. O exército do céu, as estrelas, simboliza o exército de Israel. Tá? E muitos israelitas se corromperam, tá? Se corromperam com ele, né? Verso 12. E o exército lhe foi entregue como o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Ou seja, mas o Eterno só permitiu isso por causa das transgressões do próprio Israel, né? Eles transgrediam, né? E então o Eterno permitiu que acontecesse esse problema. Então ele acabou com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, né, do israelita, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Então ele fez um salseiro, tá? Ele fez uma bagunça lá em Israel. No entanto, a resistência foi levantada. Tá? Então, leia em todo o capítulo 8 aqui do Daniel. Eu vou ler aqui na Wikipédia. Tá? Wikipédia diz assim, vamos ler o que está escrito. Então, a grande questão
é que nessa situação aí, Israel já estava rendido e frente ao maior império do mundo. Mas o Eterno levantou a resistência, né? E Israel conseguiu vencer, né? E livraram Jerusalém, purificaram o templo e fizeram a dedicação ao templo. Esse período de festejo durou 8 dias. Então, nesse período, para celebrar a vitória e a purificação do templo, celebrou-se pela primeira vez a Hanukkah. Okay? A Hanukkah. Então, é isso que se celebra na Hanukkah. Okay? O livramento do Eterno, a providência. Você que tem fé, você é povo de Deus, entendeu? Então, isso demonstra que ele é capaz de fazer o livramento, a providência na tua vida. É isso que a gente está celebrando. Não é uma festa humanista, não é uma festa de sincretismo religioso. A gente está testemunhando um fato do Eterno, para exaltar o Eterno, exaltar o nome do Criador. Okay? É isso. Okay? Então, enfim, como eu já expliquei, Hanukkah, vamos ler aqui no Wikipedia. Hanukkah é uma festa hebraica, né, judaica, mas na verdade é hebraica, que tem origem lá atrás, também conhecido como Festival das Luzes. Né? Hanukkah é uma palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. Por quê? Foi o que eu disse, foi a purificação do templo. Né? É na reinauguração do templo, tá? Por isso que o nome da festa é Hanukkah. A primeira noite de Hanukkah começa ao pôr do sol do dia 24 do mês judaico de Quisleu. A festa é comemorada 8 dias, né? Então, começa aqui no pôr do sol do dia 24. Né? Deixa eu ver aqui, história. Aqui a parte do Wikipedia vai relatar história, tá? A gente está tratando de fatos, tá? Isso aí não é carochinha de São Jorge, Iemanjá, Papai Noel, não. Isso aqui é um fato histórico. Por volta do ano 200 a.C., os judeus viviam como um povo autônomo na terra de Israel, ao qual nessa época era controlada pelo rei Selecilda da Síria. O povo judeu pagava impostos à Síria e aceitava as autoridades selecildas, sendo em troca, livre para seguir sua própria fé e manter seu modo de vida. Beleza. No ano 180 a.C., o tirano Antíoco IV, chamado Epifânio, ascendeu ao trono de Selecilda. Braço remanescente do Império Grego, né, encontrou barreira para sua dominação completa sobre o povo judeu. Né, e ele resolveu dominar cada vez mais a região de Israel, mais precisamente Judéia ao sul, impondo de maneira firme a cultura grega sobre os judeus, eliminando assim aquilo que os unificava em qualquer lugar que estivesse, a Torá. Então ele proibiu a Torá. Ele proibiu ler a lei, os profetas, ele proibiu. Tá? Esse fato, é interessante, esse fato está relacionado nos dois livros, Macabeus 1 e Macabeus 2. Lógico, se a sua Bíblia é evangélica, não tem o livro de Macabeus. Tá? Mas se é católica, veja lá, Macabeus 1 e Macabeus 2 está relatado essa história. Tá? O rei Antíoco ordenou que todos aqueles que estavam sob seu domínio, específico Israel, abandonassem sua religião e seus costumes. No caso judeu, isso não funcionou, ao menos em parte. Né? Muitos judeus, principalmente os mais ricos, aderiram ao helenismo, cultura grega, e foram odiados e conhecidos pelos judeus mais pobres como helenizantes, uma vez que ficavam tentando fazer a cabeça do resto dos judeus para também seguirem a cultura grega. Antíoco queria transformar Jerusalém em uma polis, cidade grega, e ele conseguiu. Tá? Me ver aqui, ó, em 167 a.C., né? 167 a.C., após acabar com a revolta dos judeus de Jerusalém, Antíoco ordenou a construção de um altar para Zeus, erguido no templo. É o que eu falei. Fazendo sacrifício de animais imundos sobre o altar, dentre ele porco, e proibiu a Torá de ser lida e praticada, sendo morto todo aquele que descumprisse tal ordem. Então não podia ler Moisés, não podia ler Isaías, nada disso. Tá? A pessoa era morta. Na cidade de Modim, sul de Jerusalém, tem início uma ofensiva contra os gregos sírios, liderada por Matatias, que seria Mateus, né? Matitiarro, sacerdote judeu, e seus 5 filhos, né? Dentre esses filhos dele estava Judá, né? O Judas, né? Judas Macabeu, né? A morte de Matatias, e Yehudá toma frente na batalha com um pequeno exército formado por sua maioria de camponeses. Mesmo assim, os gregos lograram vencer o forte exército de Antíoco no ano de 164
e libertaram Jerusalém, purificando o templo sagrado. Yehudá, né? Yahudá, Judas, acabou conhecido como Judas Macabeus, quer dizer, o martelo de Judá. Então esse Judas Macabeus, ele foi herói, né? Foi o martelo de Judá, o herói que liderou a resistência e a vitória contra o Império da Grécia. Isso foi um milagre, né? Realmente isso aí foi um milagre. O festival Hanukkah foi instituído pelo próprio Judas Macabeus para celebrar esse evento. Após terem conseguido a recuperação de Jerusalém do templo, Judá ordenou que o templo fosse limpo, que o novo altar fosse construído. Né? Aí quando o fogo do altar foi devidamente renovado sobre o altar, as lâmpadas dos candelabros foram acesas, a dedicação do altar foi celebrada 8 dias em sacrifícios e músicas. Né? Então, o primeiro milagre aqui relatado foi a vitória sobre o exército da Grécia. Okay? Aí depois disso eles disseram que houve festa durante 8 dias, né? E que as luzes ficaram acesas durante 8 dias, sendo que só havia lá o azeite para acender as luzes lá da menorá durante um dia. Né? Mas o azeite, que era para um dia só, durou 8 dias. Milagrosamente. E por isso que foi conhecido como Festival das Luzes. Tá? Então, ou seja, é isso. Então eu gostaria de que as pessoas entendessem isso. Tá? O Hanukkah não é judaizante. É judaísmo. Não é judaísmo. É bíblico, é diferente. Porque o Eterno fez isso. Então a gente, por uma questão de... muita gente chega ao nível de ser quase antissemita, cara. Então esquece que o Messias é judeu. Tá? Leão da tribo de Judá, quer você queira ou quer você não queira. Tá? Agora o Hanukkah é isso. A gente está celebrando para exaltar o poder do Eterno, exaltar o nome do Eterno, que ele fez isso. Porque ele é poderoso. Então não existe império para ele forte. Tá? Não existe império para ele. Ok? Então é algo factual para exaltar, glorificar o nome do Eterno, Yahweh, bendito seja. Diferente de você celebrar ao Natal do Sol Invencível, o paganismo, idolatria, sincretismo religioso. Quer dizer, é brincadeira. Ou então celebrar aniversário de casamento. Isso é humanismo. Cadê o Eterno? Cadê a verdadeira adoração? A pessoa precisa mudar a forma de compreender as coisas. A pessoa é muito humanista e idólatra. Esse foi o episódio falando um pouco sobre o que é Hanukkah, Festival das Luzes, ok? Então aí, fiquem com a Shalom e até o próximo episódio.